Sim, senhora, a Laura diz, mesmo que não saiba exatamente o que fazer. A Bisa põe os óculos e um charme involuntário se acende em seu rosto. A menina acompanha não sabe bem para onde aquela senhora, que quando vista de perto, não parece mais frágil do que qualquer pessoa. No entanto, é nítido que o corpo da Bisa já desistiu de alguma coisa que os outros agarram e mantêm. Talvez envelhecer seja lidar imensamente com o próprio corpo, com esse estado de presença brutal, à beira do insuportável, um corpo que, de tanto já ter sido visto, agora precisa ser desvisto se os olhos dos outros não quiserem morrer por antecipação. Hoje a gente vai falar sobre o lançamento da Aline Bey. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Literanálise. Eu sou Deise, muito frio aqui por São Paulo. Como que vocês estão aí na região de vocês? Já viraram pinguim? Ainda não. Enfim, gente, tá bastante frio por aqui. Hoje a gente vai conversar sobre o lançamento da Aline Bey, uma delicada coleção de ausências. Mas antes da gente começar, se você está chegando por aqui agora, vou te convidar a ficar, inscreva-se no canal. Por favor, gente, não esqueçam, deixem o like, comentem, compartilhem, porque assim vocês me ajudam bastante fazendo esse vídeo chegar para outras pessoas, certo? Vamos lá. Acho muito difícil alguém não ter ainda ouvido falar da Aline Bey. Ela é uma autora nacional contemporânea que tem sido bastante comentada aí nos últimos tempos. Ela nasceu em São Paulo em 1987, é formada em letras pela PUC de São Paulo. Ela também é formada em artes cênicas, tem uma pós-graduação em escritas performáticas pela PUC do Rio de Janeiro. O primeiro romance da Aline Bey, esse aqui é o terceiro, o primeiro romance dela é O Peso do Pássaro Morto, saía pela editora Nós e agora ele está sendo relançado pela Companhia das Letras. Então, assim, de alguma forma, ela tem 3 romances. De alguma forma, esses 3 romances se conversam entre si. E aí a Companhia das Letras achou legal fazer um projeto gráfico que combinasse. E aí pra gente, né, que é leitor ávido, a gente já fica morrendo de vontade. Então, assim, eu tenho o volume 2, né, que é uma coreografia do Adeus, que sai pela Companhia das Letras. Foi um dos últimos livros que eu li quando morava em Curitiba, então eu tenho, assim, um xodó por aquele livro e fiquei com uma memória afetiva muito bacana dele. O Peso do Pássaro Morto eu já li há bastante tempo, eu quero comprar a nova edição para deixar o trio aqui, inclusive para reler os livros anteriores e a gente poder conversar sobre eles, assim a gente fica com a obra da Aline Bey coberta, pelo menos até o momento, aqui no canal. Antes, o Literanálise já tinha vídeos sobre os livros da Aline Bey, e aí a gente passou ali por um momento crítico aqui no canal, em que eu perdi os conteúdos, e aí, enfim, isso ficou perdido, e agora acho que é o momento de retornar, até porque a Aline Bey é uma autora que eu gosto bastante. O Peso do Pássaro Morto, agora eu não lembro, não acho que foi o Peso do Pássaro Morto, não, acho que foi a pequena coreografia do Adeus. Quando eu resenhei, foi um dos primeiros vídeos aqui do canal, e a Aline Bey assistiu e deixou um comentário, e aquilo foi tão importante para mim na época, porque eu estava começando. Então, assim, além de tudo, gente, eu acho que ela é uma fofa, tá? Uma delicada coleção de ausências vai tratar das ausências que a gente vive ao longo da vida. Então, a ausência materna, ausência paterna, ausência de sonhos que a gente tinha e que ficaram no meio do caminho, ausência de esperança em alguns momentos. Então, ela trata sobre várias ausências, mas também sobre aquilo que no final das contas fica com a gente. E como que a gente vai ao longo da vida se deparando com as dificuldades, seja a dificuldade minha comigo mesma, seja a minha dificuldade com o outro, seja a minha dificuldade com o mundo, e como que eu lido com isso. Que porções minhas vão se transformando para lidar com a realidade, que porções eu vou deixando no meio do caminho, e ela escreve com uma delicadeza assim enorme. Então é uma escrita que eu gosto bastante. Nesse livro a gente vai acompanhar 3 gerações de mulheres. Então a gente tem a Laura, que é uma menina ali por volta dos 11 anos, 10, 11 anos. A gente tem a Margarida, que é a sua avó e que cuida da Laura, porque a mãe dela sumiu no mundo. E a gente tem a Bisa, que é a mãe da Margarida, que chega num determinado momento nessa casa
e que vai, a partir daí, trazer uma série de reconfigurações, de mudanças para esse lar. Por quê? Porque além do choque de gerações, a gente tem muito choque de crenças. Então, essa bisavó que é muito religiosa, não gosta do jeito como a filha Margarida leva a vida. A Margarida, na juventude, ela viveu um tempo no circo e ali ela aprendeu algumas coisas que hoje é o que a sustenta, ela e a Laura, mas que a mãe, né, não tolera, muito religiosa, acha que está totalmente errado. E como que isso começa a criar alguns embates no convívio dessa família, mas como apesar dos embates, em algum momento elas vão encontrando um jeito de lidar com isso e de permanecerem unidas e vivendo em conjunto ali. E também tem um ponto importante que, por exemplo, a Margarida e a mãe, elas sofrem um período de ausência na medida em que a mãe vai morar num outro lugar e elas passam a ficar muito tempo desconectadas, quase não se veem, pouco se conversam. E aí, quando tem esse reencontro, como que a gente lida com isso, né? Então, como que a gente se reconecta, como a gente se reconhece, como que a gente bate o pé do que é a nossa identidade e disso aqui eu não abro mão. Mas também, por outro lado, o que a vida vai impondo para a gente e a gente vai tendo que abrir mão de algumas coisas mesmo sem querer. É isso que a gente vai acompanhar muito aqui. E claro, a gente tem principalmente a Margarida, que já foi jovem, que agora está numa idade um pouco mais avançada, cuidando dessa neta, e os sonhos que ela tinha e que não se cumpriram, as ausências que ela tem na vida dela, porque algumas pessoas simplesmente foram embora e como ela lida com isso, como que ela ganha o dinheirinho dela, que é muito pouco e que ela depende inclusive da ajuda de amigos para poder sobreviver, cuidar dela e da Laura, e depois essa mãe que chega e que olha para tudo que ela faz e olha como se fosse errado. Como que a Laura pequena, nessa fase aí de saída da infância, comecinho da adolescência, ela ainda não é uma adolescente, ela está ali com 10, 11 anos, né? Mas ela já está um pé de entrar nessa adolescência. Então, como que ela olha para tudo isso e o quanto que isso impacta ela, como que ela não entende a maioria das coisas que estão acontecendo e com o jeitinho dela de criança ela vai tentando dar algum tipo de significado, o como que ela compartilha na escola com duas amiguinhas um pouco do que está acontecendo e também do que acontece de mudança, de brigas, por exemplo, na família dessas meninas e que compartilham com a Laura. Esse momento também de transformação do corpo, em que as meninas já começam a ter seios, elas menstruam, e aí o universo se abre, porque agora os meninos olham para mim, ainda que eu não queira, e não só os meninos, mas homens também, ainda que eu não queira, eles olham e se aproximam e acham que têm o direito de se aproximar, e isso de alguma forma é uma violência. Então, assim, o jeito que a Aline Bay traz isso para cá, eu acho que é incrível, porque ela não traz de uma forma a chocar. O tema por si só de violência infantil, de violência contra a mulher, seja na idade que for, principalmente vindo de onde você menos espera, aquela punhalada pelas costas, é sempre um tema absurdo e horroroso. Mas eu acho que a gente pode tratar disso sem deixar mais horroroso ainda, é isso que eu estou querendo dizer? Então, assim, eu não preciso trazer isso de uma forma horrorosa para falar sobre o tema, então eu acho que de uma forma delicada ela trata de um tema importante, que a gente precisa olhar para isso, por mais que a gente não queira, para que a gente possa se conscientizar e criar responsabilidade. Então, eu acho importantíssimo quando a literatura dá conta desse tipo de tema, por pior que seja. E vou dizer mais para vocês, e talvez aqui, gente, eu vou... Enfim, ultimamente tem um monte de gente aí vindo falar nos meus vídeos, metendo a boca. Tudo bem, faz parte, a gente não vai agradar todo mundo. Mas o que eu vou dizer aqui para vocês é o seguinte: eu sou vítima de violência doméstica. Então, assim, hoje não mais, mas já fui. Então, quando eu digo que esse tema é importante, é porque durante muito tempo eu sofria isso e achava que era normal.
Eu nem sabia que a minha família era disfuncional. Fui saber muito tempo depois na terapia, porque eu achava que aquilo era normal. E se talvez eu tivesse tido acesso à terapia antes e tivesse olhado essa realidade de um outro jeito, eu não tivesse feito escolhas tão ruins. Porque depois eu achava que, eu tô namorando esse cara, eu tô casada com essa criatura, mas é assim mesmo, todas as relações são assim, a minha avó com ela era assim, com a minha mãe era assim, comigo também vai ser assim, acho que é a única realidade possível. E aí depois a gente entende que não é. Então, como eu fui vítima de violência doméstica, eu entendo o quão necessário é a gente abordar isso. Eu nunca sofri violência sexual, então aí eu não tenho como dizer, mas eu já tive amigas que sofreram e eu passei sim na minha época de adolescente por uma perseguição de um homem muito mais velho, mas violência mesmo ali, física mesmo, de acontecer, não. Psicológica, óbvio, né? Porque eu fiquei arrasada na época. Porque eu pensava assim, gente, eu acho que tinha acabado de menstruar, nem tinha essa visão de olhar para um homem do ponto de vista sexual. E aquele nojo, aquele animal muito mais velho do que eu, dando em cima de mim e eu sem saber o que fazer para quem pedir ajuda. Até um dado momento que, graças a Deus, por eu ser muito revoltada internamente, eu pus a boca no mundo. E aí ele, deu no pé e sumiu, graças a Deus. Mas quantas pessoas não passam por isso? E aí, quando eu vejo, por exemplo, muitas mulheres que não leem esse tipo de literatura, mulheres que dizem assim, fazer terapia é bobagem, porque eu sempre vim de uma família feliz. Esses dias eu ouvi uma pessoa que é médica, inclusive, bem famosa, soltando uma bobajada dessa. Quando eu digo assim, deixa eu fazer uma vozinha de criança aqui pro meu mozão, deixa eu me inferiorizar e dizer que ele é melhor do que eu, que ele tem coisa para me ensinar, mesmo eu sendo uma mulher intelectualmente muito bem construída, porque é assim que tem que ser, eu acho isso um desserviço. Me desculpem, gente, pode falar o que vocês quiserem. Se for com educação, fica o comentário. Se não for, vai ser apagado. Mas eu acho um desserviço quando eu vejo mulheres, principalmente, falando isso. Não aconteceu comigo, então eu não vou olhar para esse tipo de coisa. Não aconteceu comigo, acho um saco que isso esteja na literatura contemporânea o tempo todo. Porque são incapazes de parar de olhar o próprio rabinho e olhar para o que está acontecendo, às vezes, com a amiga, com a prima, com a irmã. Não, deixa eu fingir que não olho e que todo mundo é maravilhoso e que o conceito de família é sempre aquela família de margarina, que não é a realidade. Então, fecha parêntese, desculpem o desabafo. Quando a gente pega um livro como o da Aline Bay, que trata desse tema para nos conscientizar e nos trazer responsabilidade, só por aí o livro já me ganhou. Mas aí, claro, a gente tem toda a escrita dela, que é uma escrita muito bonita. Ela tem uma estética que eu, na minha ignorância, talvez não consiga alcançar, mas que acho muito bonito. Esse não é o meu livro preferido da Aline Bay. Uma pequena coreografia do Adeus ficou muito mais forte em mim. Eu quero até reler, porque eu não sei se é porque o livro realmente era melhor ou porque eu fiquei com uma memória afetiva, porque foi um dos últimos livros que eu li em Curitiba. Mas eu gostei demais desse livro e eu super recomendo. E acho que a gente tem que ler cada vez mais literatura contemporânea que tratem de temas que são importantes e a gente tem que parar de fechar os olhos para determinadas situações, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Enfim, que vocês tenham gostado. Ai, meu Deus, eu sou terrível. Olha só. Sempre naquele estilo, né? Ela vai trazendo uma estética para o livro e para a escrita que é do jeitinho dela. Todos os livros são assim. E a gente vai acompanhando aqui a história se desenrolar. E essas pausas, eu acho que tem um ponto, porque assim, eu sou bem ignorante, né? Eu não tenho essa visão do que é, por exemplo, uma pausa no teatro, o que o ator constrói com uma pausa bem colocada. Mas eu entendo que até, de repente, pela formação dela, que ela também é formada em artes cênicas,
ela traga algumas coisas aqui para o livro nesse sentido, e que eu talvez, por não ter esse conteúdo, não consiga alcançar muito. Mas em alguns dados momentos eu senti que a pausa que ela dava deixava mais dramático o que ela estava contando, mas mais uma vez, acho que ela aborda temas difíceis, sempre com uma delicadeza que me encanta. Então, assim, a Aline Bay já ganhou meu coração, não foi só nesse livro, desde O Peso do Pássaro Morto, eu acho que ela deve ser cada vez mais lida, certo? Ela estava no domingo na feira do livro da Praça Charles Miller, no Pacaembu, só que eu fui no sábado, aí no domingo eu fiquei com preguiça de ir, e a fila estava enorme para pegar o autógrafo dela, mas puxa, eu fiquei assim com uma dor no coração porque eu queria muito, é uma pessoa que eu admiro. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me perdoem o desabafo quando eu fico meio nervosa, mas enfim, faz parte também. Deixem o like, comentem, compartilhem e a gente vai se encontrando em breve em outros vídeos por aqui.